Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo você vai assistir a resolução das questões de Química da prova do vestibular da Santa Casa, do vestibular para o ingresso no primeiro semestre de 2025. Nesse vídeo você vai assistir as 4 questões num único vídeo. O texto nos trouxe: a erva mate é uma planta originária da América do Sul, consumida no Brasil, habitualmente no Rio Grande do Sul, na forma de infusão, o chimarrão. As folhas da erva são comercializadas desidratadas e fragmentadas. Para o preparo do chimarrão, além da erva mate, utiliza-se um recipiente e uma haste metálica denominada, respectivamente, cuia e bomba, mostrados na figura 1 e 2. A infusão é preparada na cuia, adicionando-se a erva mate e água quente. O chimarrão é bebido por sucção no bocal da bomba. Então, a questão te trouxe uma figura. Nessa figura 1 está indicado aqui a bomba, está aqui indicado a cuia e a bomba está aqui dentro. Aqui dentro tem uma estrutura que vai importar. Na figura 2, você tem, parece que é a erva mate aqui com a água. A questão ainda nos traz: a infusão contém diversas substâncias que conferem seu sabor e aroma. As fórmulas estruturais de 3 dessas substâncias estão representadas: substância 1, substância 2, substância 3. Está aqui a fórmula orgânica das moléculas. E agora a pergunta número 9. Letra A. Considere o preparo do chimarrão. Classifique a mistura que se forma dentro da cuia quanto ao número de fases. Então, dentro da cuia, vamos lembrar quem está aqui. Dentro da cuia, segundo o nosso texto, é colocado a erva mate e água quente. Lá dentro vai acontecer de água quente em contato com a erva, moçada, extrair as substâncias que sejam solúveis em água. Então, para responder quantas fases tem na cuia, aqui dentro vão ficar 2 fases. Então, olha, vamos responder a pergunta com calma aqui. Classifique a mistura que se forma dentro da cuia quanto ao número de fases. Dizer que são 2 fases, você não classificou. Você vai dizer que é um sistema heterogêneo. Isso porque ele é um sistema que tem 2 fases. As fases são a fase da folha da erva da planta e a fase da água. E essas 2 fases a gente consegue observar facilmente quando você tem a planta e a água juntos. O texto, a questão ainda nos trouxe, letra B, dê o nome do processo de separação que é realizado com o emprego da bomba. E aí, moçada, aqui eu comentei com os meus alunos que quando eu era estudante, eu sempre ficava muito ansiosa quando alguns professores me contavam que para responder certas questões eu precisava de conhecimento de mundo. E é interessante que naquela época eu tinha 18 anos e aí eu pensava, eu tenho pouco tempo de existência, como é que eu vou ter conhecimento de mundo? O tempo passou, eu já sou professora há mais de 20 anos, porém eu nunca vi uma cuia. Olha que interessante. Eu nunca vi esse equipamento, nem a cuia nem a bomba, eu nunca vi de verdade, faltava o conhecimento de mundo, como é que é essa parte que está aqui. Ela é uma estrutura muito porosa, cheia de pequenos poros, e esses pequenos poros vão parar a erva. Esses pequenos poros seguram a erva. E se segura a erva mate e possibilita a passagem da água com as substâncias dissolvidas, o que está fazendo é uma filtração. Então, para responder ao item A, dê o nome do processo de separação que é realizado com o emprego da bomba. Eu responderia que lá, quando a parte da bomba que está dentro da cuia, aconteceu uma filtração. Então, se a gente for pensar lá na bomba, tem 2 partes a bomba. A parte onde fica dentro da cuia, aconteceu uma filtração. Se isso não ficou claro para você, eu vou te mostrar de novo o que acontece. A bomba, ela tem uma estrutura metálica toda cheia de furinhos. E esses furinhos permitem a passagem da água mais as substâncias dissolvidas, que é o que a pessoa vai tomar. Agora, a planta em si, a folha em si, a erva em si, fica presa. Então, lembra o que acontece na filtração? Tem um filtro, que é essa bomba, essa parte de baixo da bomba, prende sólidos não dissolvidos. Eu escrevi rapidamente aqui, esse sólido não dissolvido que fica preso no filtro é a erva já
sem as substâncias dissolvidas. Então, a bomba, lá na parte que fica dentro da cuia, aconteceu uma filtração. Agora, lá na estrutura, aonde a pessoa vai puxar o líquido aqui, na estrutura bucal, a parte bucal aqui, a pessoa puxa por pressão. Então, nesse momento, o que a pessoa está fazendo é uma sifonação. Então, lá na parte bucal da bomba, vai acontecer uma sifonação. E tudo isso foi só o item A. Agora o item B. Escreva as fórmulas estruturais das substâncias que deram origem à substância 1 por reação de esterificação. Então, a gente tem que ir lá olhar a substância 1. Ela está aqui. Quando você olha essa substância 1 aqui, você reconhece que ele é um éster. E esse pedaço aqui, ó, é originário de um álcool. E esse outro pedaço aqui, ó, é originado de um ácido carboxílico. Então, eu vou montar a resposta aqui mesmo para formar esse produto. A minha dica para você é, tenta imaginar assim, ó, tá aqui a flecha e formou essa substância e H2O, que é o que acontece na esterificação. Aí essa parte que eu manchei de azul, eu vou escrever o ácido carboxílico. O ácido carboxílico, então, tá aqui, aí tem a estrutura do benzeno, vou desenhar ela aqui rapidinho pra gente. Para tentar te mostrar, ó, desenhei aqui essa estrutura, é a que tá manchada aqui de azul. Tirei esse oxigênio daqui e agora, ó, o que eu vou pôr pra cá. Vou até pôr de cor diferente. Claro que na sua prova você tem que pôr todo com a caneta preta que tem que usar. Mas aqui é só pra você entender o que rolou. E essa parte aqui, ó, deriva do ácido carboxílico. Então aqui tinha um OH, que foi eliminado na forma de água durante a reação. E agora, para montar para vocês o outro produto, vou pegar essa parte que eu manchei de amarelo aqui, que é um CH3. Vou pôr o O aqui, que esse O tá junto com o CH3. E o H vou pôr de vermelho aqui, indicando a reação de esterificação. Se você não se lembra como é que é uma esterificação, na esterificação você tem um ácido carboxílico que reage com um álcool e acontece uma retirada de água, que está aqui, neste caso, a água. E aí você junta as partes carbônicas que sobraram. Então essa daqui seria a reação. Essa parte que está aqui, nesse lado, são os reagentes da reação que forma a substância 1. Aí você marca esse item aqui na sua resposta no item B. Aí lembra de vir aqui na parte da resposta, aqui no campo de resolução e resposta, você marca o item A, que a gente fez aqui, e o item B, que está feito aqui, e você vai lá e monta a sua resposta para poder seguir para a próxima questão. Vou fazer a leitura do texto, porque para responder a 10 eu também tenho que fazer a leitura do texto. Então, bora lá. A erva mate é uma planta originária da América do Sul, consumida no Brasil, atualmente no Rio Grande do Sul, na forma de infusão, o chimarrão. As folhas da erva mate são comercializadas desidratadas e fragmentadas. Para o preparo do chimarrão, além da erva mate, utiliza-se um recipiente, uma haste metálica, denominados respectivamente cuia e bomba, mostrados na figura 1 e 2. A infusão é preparada na cuia, adicionando-se erva mate à água quente. O chimarrão é bebido por sucção no bocal da bomba. E aí você vê a figura número 1, a figura 2 e ainda o texto. A infusão contém diversas substâncias que conferem seu sabor e aroma. A fórmula das 3 substâncias estão representadas aqui. Então, a gente já viu, tem aqui a substância 1, tem a 2, tem a 3. A gente já respondeu a 9 e agora a questão 10. Na questão número 10, a pergunta: dê o nome da função orgânica a que pertence a substância 3. Então, função da substância 3. A gente volta já já. E classifique a molécula dessa substância quanto à polaridade. Então, vamos olhar aqui a molécula 3, ela está aqui, olha. Você procura oxigênio, procura nitrogênio, não encontra. É porque isso daqui é apenas um hidrocarboneto. Você lembra o que é um hidrocarboneto? O hidrocarboneto é um composto que é formado apenas de átomo de carbono e de hidrogênio. Esse é o caso. Isso aqui é um hidrocarboneto. E a gente precisa lembrar que todo o hidrocarboneto é apolar. Então, para responder a nossa pergunta, vamos à pergunta aqui. Para responder o item, claro, você tem que responder aqui, ó,
Na parte de resolução e respostas, eu vou pôr aqui um resumo pra gente. O nome da função orgânica da substância 3, hidrocarboneto. Classifique a molécula dessa substância quanto à polaridade. Trata-se de uma molécula apolar. Feito o item A, vamos para B. Apresente a fórmula molecular da substância 2. Escreva a equação da reação de combustão completa da substância 2, empregando nos coeficientes estequiométricos os menores valores inteiros. Então vamos começar com a fórmula da substância 2. Voltamos lá onde estão as substâncias. A substância 2. Para a contagem da fórmula, vou contar aqui com vocês os átomos e a gente vai começar contando os átomos de carbono que eu vou pintar de vermelho. Vem contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí tem esse, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 átomos de carbono. Agora a gente vai contar o hidrogênio. Lembrando que o carbono é tetravalente, faz 4 ligações. Eu vou desenhar os hidrogênios de outra cor para ficar mais fácil a contagem. Olha esse carbono aqui, ó. Ele já fez duas ligações, faltam para ele 2 hidrogênios. Aqui também tem 2, aqui também tem 2. Esse carbono, ó, tem uma dupla aqui, então ele já fez 4 ligações, não tem hidrogênio, não tem hidrogênio. Aqui, esse carbono aqui, ó, tem um hidrogênio para cá, um para cá. E aí, vamos contar hidrogênio. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui sem hidrogênio, 13, 14, 15, 16, 17. Não tem? 18, 19, 20. Então agora, ó, hidrogênio foram 20 e um oxigênio aqui. Então a fórmula é C13H20O. Vou aqui na folha de respostas. Qual é a fórmula molecular da substância 2? Bom, C13H20, um oxigênio. E agora, escreva a equação da reação de combustão completa dessa substância. Então, a reação de combustão do C13H20O, toda a reação de combustão a gente tem como comburente o gás oxigênio, O2. E, sendo combustão completa, os produtos são CO2 e ainda H2O. A gente vai começar a balancear pelo carbono, e aí o carbono, olha, como tem 13 nos reagentes, eu tenho que pôr 13 aqui nos produtos. Acertei o carbono, vou para o hidrogênio, tem 20, aqui tem 2, aqui não tem, então para dar 20 eu vou pôr 10 hidrogênios, que 10 vezes 2 dá 20. E agora eu vou para o oxigênio, e no oxigênio, aqui essa tem 26, mais 10, 26 mais 10, 36. Aqui já tem 1, falta 35, então aqui seria 35 sobre 2. Como 35 sobre 2 não são os menores valores inteiros, como pediu a questão, então eu vou dobrar a equação toda, vai ficar 2 do combustível, C13H20O. Então repara que muda o tanto de substâncias aqui, mas não a fórmula em si. Vezes 2, 35 sobre 2 dá 35 do O2, virando o dobro de 13, 26 do CO2 e ainda 20 do H2O. O que eu recomendo sempre é, confere, vê se está balanceada essa equação. Vamos fazer, ó. Carbono tem 2 vezes 3, 26. 26, carbono acertado. Hidrogênio tem 2 vezes 20, que dá 40. Por isso, 20 vezes 2, 40. Hidrogênio balanceado, o oxigênio é sempre o pior deles. Vem fazer comigo a conta, ó. 26 vezes 2, 52. 52 mais 20, 72. Para dar 72, ó. 35 vezes 2, 70. Mais 2, 72, equação balanceada. Se você tem dificuldade de fazer balanceamento, vou deixar um link aqui de um vídeo que é um curso de balanceamento por tentativas, que eu acho que vale a pena você fazer se você teve dificuldade na resolução desse item B. Para responder essa questão da Santa Casa, o aluno tinha que fazer isso tudo. Então agora, o que eu te recomendo? Pega isso aqui que está aqui anotado nesse slide, arruma a resposta, a função orgânica, arruma a resposta do polar e apolar, arruma essa equação química e monta a sua resposta aqui nesse espaço. O enunciado da questão número 11 nos trouxe: a hidrazina, N2H4, é um composto nitrogenado empregado como combustível em foguetes. Sua produção industrial é feita por meio de processos Raschin, em uma sequência de reações representadas nas equações balanceadas a seguir. Você tem as 3 equações e a letra A na pergunta. Escreva a fórmula estrutural da hidrazina. Tá aqui, a hidrazina é N2H4.
E ainda, classifique o tipo de ligação química dos átomos de hidrogênio nessa molécula. Então, respondendo o item A fórmula estrutural da hidrazina, cuja molecular é N2H4, ela vai ficar. A gente sabe que o N faz 3 ligações, então tá aqui uma ligação do N com outro N. E já vou fazer meio na geometria piramidal, tá aqui os hidrogênios, 2 hidrogênios para um nitrogênio e 2 hidrogênios para um nitrogênio. O tipo de ligação química entre os átomos de hidrogênio nessa molécula é uma ligação covalente do tipo polar. Então, essa ligação aqui, ó, então a ligação entre nitrogênio e hidrogênio é uma ligação do tipo covalente polar. Respondido o item A. No item B, apresente a equação balanceada da reação global no processo de Hashing para a produção de hidrazina. Então, quer dizer que nós vamos somar essas 3 etapas aqui. E calcular a quantidade mínima de gás cloro em mol, tá aqui o gás cloro, aqui, para a produção de 640 kg de hidrazina. Hidrazina tá aqui, ó. Então, vou ter que somar as etapas. Lembra que quem tá nos reagentes e nos produtos do mesmo tanto, no mesmo estado físico, com a mesma quantidade, eu posso simplesmente, ó, cortar. Cortei o hipoclorito de sódio. Vou cortar de cor diferente para você que está estudando e precisa saber o que eu cortei com o que. Por exemplo, eu posso cortar o NaOH, tá aqui, com esse outro NaOH aqui. E eu também posso cortar esse NH2Cl com esse NH2Cl. E aí agora, para obter a global, o que eu preciso lembrar? Que coisas que estão em lados opostos, eu corto. Quando estão no mesmo lado, eu somo. Se forem iguais, eu somo também. Então, ó, o que eu tenho no início dessa reação no item B? 2 NaOH, ó, esses 2 primeiros NaOH não foram cortados, hein? Mais Cl2. Ainda, ó, aqui e aqui tem amônia. São 2 moléculas de amônia. Então, anota 2 moléculas de amônia, 2NH3. Virou. Cortei. NaCl com NaCl, quer dizer, são 2 NaCl. Vou marcar. 2 NaCl, NaCl. H2O tem 1, 2 e 2 H2O. 2 H2O. E, claro, a hidrazina aqui, né? N2H4. E agora eu vou conferir se está balanceado. Vem dar uma olhada, ó. 2 sódios, 2 cloros, 2 nitro, tá aqui 2 nitro, hidro. Tem nessa fórmula, primeiro aqui, tem 2, mas nessa aqui tem 6, 2 mais 6, 8. Aqui tem 4, e aqui também tem 4, 4 mais 4, 8. Pra gente fechar o balanceamento, a gente tem que olhar os oxigênios. Essa primeira fórmula tem 2, a segunda não tem. E aqui no produto também tem 2. Pronto, fechamos, a equação está completa, a equação balanceada por tentativas. Agora, a segunda parte do item B. Nós vamos fazer o cálculo da quantidade mínima de gás cloro, então, gás cloro, em mol, para produzir 640 kg de hidrazina. Hidrazina, a gente já sabe quem que é. Então, seguindo os passos da estequiometria, aliás, você lembra quais são os passos da estequiometria? Se você não lembra, eu vou deixar um vídeo aqui para você lembrar como é que são os passos da estequiometria. A cada 1 mol de gás cloro, olha o que eu posso ver do balanceamento, 1 mol de hidrazina. Linha do mol completa, linha de conversão, vai ter que converter ou não, a gente vai decidir já. E a informação do exercício. Calcule a quantidade mínima de gás cloro em mol. Então eu estou procurando mol. Então o gás cloro eu não vou ter que converter, vou só descer. E aí a pergunta é: quantos mols de cloro se a massa de hidrazina for 640 kg? Passando para gramas, isso fica 640, 10 a terceira gramas. O que eu vou ter que fazer? Converter a massa de hidrazina. Vai ser 2 vezes 14, 28 para o nitro e 4 vezes 1 para o hidro. Somamos, deu 32 gramas. Então, faltou 2 aqui, hein? Só para chamar a sua atenção, vou fazer aqui, ó, uma nuvem isolando onde é que é a minha regra de 3. Eu posso interpretar assim, ó. Quando é 1 mol, gera 32 gramas de hidrazina, tá aqui. Mas x mols, quanto de hidrazina? Vou melhorar esse número aqui. Agora sim, 32 gramas. Então, nossa regra de 3, ó. 1 mol está para 32 gramas, assim como x está para 640. Eu vou acabar invadindo o espaço aqui de resolução e resposta, mas claro, você tem que usar um espaço único. X vezes 32 que multiplica x, é igual a 640 vezes 10 elevado à terceira. Isolando x, 640 vezes 10 à terceira
dividido por 32, deu 20, 10 a terceira, ou 2 vezes 10 a quarta. Se você organizou certinho, você volta aqui, ó. O que é isso? Isso é mol. 2 vezes 10 a quarta mol de gás cloro. Essa foi a nossa resolução da questão número 11 da prova do vestibular da Santa Casa de 2025. A questão número 12 nos trouxe: os aminoácidos são substâncias essenciais para a nutrição humana. As interações químicas entre eles podem originar macromoléculas que estão relacionadas com inúmeras funções nos metabolismos dos seres vivos. Nas figuras são representadas as fórmulas estruturais de dois aminoácidos, composto 1 e 2, e de uma molécula, composto 3, formado no metabolismo de um deles. Tem a fórmula estrutural do composto 1, do composto 2, do composto 3, tem uma referência bibliográfica e o texto continua. O composto 3 foi solubilizado em água e seu pH foi testado por meio de indicador ácido-base azul de bromotimol. As cores características desse indicador são representadas na figura. E você tem amarelo, verde e azul. Tem uma referência e a pergunta. Letra A. Determine a cor formada na solução aquosa do composto 3 na presença do azul de bromotimol e ainda qual dos compostos 1, 2 ou 3 apresenta isomeria ótica. São duas perguntas, minha sugestão, separa, faz uma de cada vez. Elas não estão relacionadas, então foca só em responder a primeira parte da pergunta. Apenas uma curiosidade, se você quer ver essa experiência acontecendo, eu vou deixar um link de um vídeo curto que eu fiz aqui com os meus alunos numa aula de laboratório mostrando a mudança da cor desse indicador de ácido-base. Então, para começar, a gente vai responder a cor formada na solução aquosa do composto 3. Quando a gente olha para esse composto 3, ó, ele está aqui, vou destacar ele aqui. A função orgânica que você vê aqui é amina, são duas aminas. E aí, é interessante que você se lembre que as aminas, elas são substâncias básicas. Vou te mostrar por quê. Lembra que o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada dele. Quando a gente olha para esse nitrogênio que está aqui, ó, é esse que está aqui. Esse nitrogênio está fazendo ligação covalente com um carbono, então ele está entrando aqui na cadeia, vai ter um carbono para cá, não vou me preocupar. Ele também está fazendo ligação com hidrogênio e com outro hidrogênio. Perfeito, está aqui. Acontece que o nitrogênio tem par de elétrons que pode ceder. E no conceito moderno de Lewis, base é toda substância que tem par de elétrons para ceder. Então, determine a cor formada do composto 3 na presença do azul de bromotimol. Como as aminas são substâncias de caráter básico, então o pH básico é o pH maior que 7. Por isso a minha resposta vai ser cor azul. Então, é claro, eu tenho que montar a minha resposta e contar que o composto 3 deixa o azul de bromotimol azul. O item A ainda me pediu qual dos compostos, 1, 2 ou 3, apresenta isomeria ótica. Lembra que a isomeria ótica é a isomeria em que eu procuro carbono quiral. Então, vamos procurar o carbono quiral por aqui. O composto 3 não tem nenhum carbono quiral. O composto 2 tem esse carbono quiral aqui. Se você prestou atenção no texto e lembra de algumas das suas aulas de bioquímica, você lembra que os aminoácidos, quase todos eles têm isomeria ótica porque tem carbono quiral. Um dos aminoácidos não tem, que é a glicina, que é justamente esse composto 1 que está aqui, olha. Esse carbono aqui não é um carbono quiral porque ele tem 2 hidrogênios. Então, para responder a pergunta, qual dos compostos tem isomeria ótica? O composto 2. Se tivessem pedido para a gente marcar o carbono quiral, está aqui. Não foi o que essa faculdade pediu. Quando pedem, muitas vezes, desenham uma molécula aqui no campo de respostas e você tem que ir lá e marcar o carbono quiral. Não foi o caso, mas se isso aparecer na sua prova, você vai lá e marca, é esse aqui que é o carbono quiral. Lembra que o carbono quiral é o carbono que tem 4 ligantes diferentes. Agora, vamos para o item B. Considere a reação entre o composto 1 e 2. Então, o 1 e o 2 vão reagir. Apresente o nome da função orgânica a qual pertence o grupo funcional resultante dessa reação. E aí, moçada? Agora isso é matéria da bioquímica. Quando você tem um aminoácido se juntando com outro aminoácido, acontece uma formação de uma amida. Então, para responder a pergunta, qual é o grupo funcional resultante?
amida. E ainda, qual é o nome da ligação formada nessa reação? Bom, a biologia chama essa ligação de ligação peptídica. A química chama essa ligação de ligação covalente. Eu anotaria aqui na minha resposta. Trata-se de uma ligação covalente conhecida, que nesse caso é conhecida como ligação peptídica. Olha só, mas fica atento, nem toda ligação covalente é peptídica. Essa é, porque ela é originada da reunião de 2 aminoácidos. Eu vou desenhar os 2 aminoácidos aqui para te mostrar a ligação peptídica. Como a questão não me pediu isso, eu vou acelerar o vídeo da montagem da molécula. E eu vou fazer primeiro o composto 2 reagindo com o composto 1. Deu um pouco de trabalho, desenhei aqui o composto 2. Vou agora desenhar para vocês o composto 1. E para desenhar o composto 1, vou pegar esse nitrogênio e vou abrir os hidrogênios desse nitrogênio. Feito o desenho dos 2 aminoácidos, então de vermelho está o composto 2, de azul desenhei o composto 1. E aí eu vou tirar aqui, ó, a molécula de água. Na hora que essa água sai, olha o que vai acontecer. Vou desenhar só essa parte final aqui para vocês. Veja só. Tá aqui, ó. Esse C-O aqui permanece aqui e agora não tem mais esse OH que eu pintei de amarelo, nem esse H que estava pintado de azul. E aí você vai unir essas que ficaram sem ligação. O N vem para cá, ó. Para cá tem H e aí para cá toda aquela cadeia que já estava. Aí eu não vou desenhar a cadeia toda. Eu vou só destacar aqui para você essa estrutura que está aqui, ó. Vou destacar de rosa, ó. A função orgânica aqui, ó. Qual que é? Ó, vê se reconhece. É um nitrogênio ligado num carbono com dupla O. Que função é essa? Amida, como a gente respondeu na questão. E ainda, como chama essa ligação? Vou passar o caneta aqui marcando ela. Essa é uma ligação covalente e ela é a ligação peptídica. A Santa Casa não pediu que você desenhasse nada, por isso que eu não estou desenhando no campo de respostas. A questão só pediu que eu colocasse o nome da função orgânica, isso faz parte da aula de bioquímica, você precisa saber. Quando você junta um aminoácido com outro aminoácido, forma a função amida e a ligação entre eles nós chamamos de ligação peptídica. Essa questão, pelo menos no item B, era bastante interdisciplinar com a biologia. Pessoal, a gente acabou de encerrar as provas da Santa Casa e, obviamente, que esse é um vestibular bem típico da VUNESP e é um vestibular bonito, como sempre, né? Todas as provas da VUNESP são provas muito bonitas, muito legais de você estudar por elas. E se você está acompanhando esse canal, você está resolvendo provas, você está vendo como as provas repetem temas, repetem cobranças, repetem assunto cobrado. E essa é mais uma prova que a Unesp fez e que vale a pena resolver para estudar. Espero que vocês tenham gostado dessa prova. Se você ainda não está inscrito e quer assistir mais resoluções de provas da VUNESP, se inscreve nesse canal. Eu vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!